crença, ela interfere absurdamente. Mas, obviamente, o externo, o físico, também vai interferir na mente. Não, eu vi em um livro do Joe Vitale que o que comemos só faz mal porque acreditamos que fará mal. Será? Livro Limite Zero. Tá. Esse acreditar não é consciente apenas, é algo muito mais profundo, tá? É a fé mesmo. Só que essa fé, ela tá ligada, é algo bem complexo, mas eu vou tentar explicar aqui da melhor forma possível. Todos nós nascemos já com programações, porque quando a gente nasce, a gente não tem o neocórtex. Então, o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente que raciocina, que pensa, que é questionadora, ela não existe. Então, desde os 0 anos até os 7, a gente vai recebendo tudo e tudo que vai chegando vai entrando como realidade. Se você teve impacto emocional, por exemplo, na barriga da mamãe, já foi gravado no seu subconsciente. Se você acabou de nascer e teve um impacto emocional, já foi gravado. Esses impactos emocionais, ou através de repetição, geram crenças, geram essa certeza que cria um reflexo no corpo humano. Então a sua estrutura óssea, a sua estrutura física é baseado na característica que você tem de vida, de que você pensa. Olha o nível, é complexo, mas vamos lá. E quando você nasce, quando você tem algumas experiências, seja da mãe, do pai, ou até de antepassados, porque você carrega isso, tá? Você carrega o gene dos seus avós, bisavós, tataravós, tá bom? Então, nós somos continuações uns dos outros. Isso gera alguns reflexos em órgãos específicos. Então, as emoções, elas não são para você ficar sentindo o resto da vida. Você tem que limpar e ressignificar o seu passado, ou ele vai destruindo a sua vida sem que você nem perceba. Então, as emoções, elas são um GPS, como eu explico no meu livro, nos meus cursos, elas são um GPS te guiando de que você está entrando na contração, porque nós temos expansão e contração. Quando você tem algumas emoções, isso gera contração. Se você gerar contração demais, ou por muito tempo, ou de um impacto emocional muito grande, isso vai ser fixado como uma memória no seu subconsciente, que vai refletir num órgão específico. Então, por exemplo, eu não posso comer arroz. Se eu como arroz, eu fico todo assado aqui e na virilha. Por quê? Porque o arroz tem muito arsênico. E no caso desse arsênico, ele tem uma sensibilidade muito grande em mim. Mas tem um monte de pessoas que comem arroz e não sentem nada, não é verdade? Então olha só que interessante. Tem gente que come trigo, tem gente que é celíaco, tem gente que não come glúten, tem gente que não come lactose. Então cada um expressa no corpo físico essa sensibilidade de alguma coisa de uma forma específica. Quando você acredita que aquilo vai te fazer mal, não é só acreditar, porque, por exemplo, se você tomar veneno, mesmo nem sabendo que tem veneno, vai gerar um efeito no teu corpo, entende? Então é um pouco mais complexo do que só, não, se você não acreditar que isso não vai te fazer mal. A crença, ela tem sim influência total no nosso corpo, tanto que existe o placebo e o nocebo. O que é o placebo? O placebo são pílulas que as pessoas recebem, por exemplo, no hospital, é um dos exemplos, para poder curar alguma coisa. Mas naquela pílula não tem nada, só tem farinha ou açúcar, por exemplo. Então, quando a pessoa recebe aquela pílula, uma autoridade, gerou a crença nela, uma autoridade vira para ela e fala assim, é só tomar esse remédio que em uma semana você está curado. Olha que sensacional. Não tem nada ali, é uma farinha. Ela toma aquilo e por acreditar ela se cura. E tem o nocebo. O nocebo, eu explico tudo isso no meu livro, tá? Por coincidência ou não, sincronicidade. Eu falo sobre isso e dou esse exemplo sobre isso e falo especificamente. Quem não tem o livro ainda, tem um link na bio ou aqui na descrição, tá? O nocebo é o contrário. A pessoa vira para você, imagina que você tá chegando numa reunião. Aí todo mundo vai fazer uma brincadeira com você só pra te sacanear. Aí vira pra você e fala, Val, você tá estranha hoje? Você tá meio pálida? Aconteceu alguma coisa com você? Aí você fala, não, tô maravilhosa hoje, que é isso? Nossa, eu tô incrível, aconteceu tanta coisa boa. Aí na hora que você chega na segunda pessoa, a pessoa vira pra você e fala assim, nossa, Val, o que houve? Aí você fala, não é possível, né? O que houve o quê? Não, você tá pálida, você tá estranha.
tá com energia ruim? Aí você fala, gente, para com isso. Que isso? Não tô nada, tô bem. Você já não tá tão bem mais. No terceiro, a pessoa vira e fala assim, oi, tudo bom? O que você tá sentindo? Posso te ajudar? Você fala, por quê? Nossa, você tá muito pálido, você tá estranho, parece que você vai desmaiar. Você começa a desmaiar e se sentir mal. Por quê? Porque eles estão falando. Simplesmente, você importa para dentro de si. Você coloca a informação como realidade. Você acredita, você tem fé que isso está acontecendo. E você começa a sentir, você fala assim, você sabe que eu não estou nem muito bem mesmo? E você começa a passar mal. Então, a crença, ela interfere absurdamente. Mas, obviamente, o externo, o físico, também vai interferir na mente. Então, se você colocar uma das formas de se adoecer, é, por exemplo, a toxina. Se você colocar um metal pesado no seu corpo, uma toxina no teu corpo, e você não for capaz de eliminar essa toxina com maestria, por exemplo, por algum motivo meu corpo não gosta e não é capaz de eliminar com muita facilidade essas toxinas. Então, isso me faz muito mal. Por exemplo, comer arroz normal, esses arroz branco, arroz integral e etc, tá? Eu como arroz de risoto e fico de boa. É menos ruim. E quanto mais integral, pior. Tá? Porque ali ele está lotado de arsênico mesmo. Então tem influência sim, mas não é só isso, tudo influencia, seja físico, nós estamos vivendo num mundo espiritual, mental e físico, é tudo junto misturado, por isso é complexo. O que faz mal, na Bíblia tem isso, né? O que faz mal não é o que sai. Como é que era? Não é o que sai pela boca, é o que entra. É um negócio, não é o que entra, é o que sai da boca que faz mal. Porque são as palavras. E o que sai é o que está dentro do coração, entendeu? Então são as crenças nossas, essa quantidade de crenças e paradigmas que refletem do lado de fora na nossa vida física. Então existem doenças, tem um cara chamado Dr. Hammer, que ele criou a nova medicina germânica. E a nova medicina germânica nada mais é do que ver o efeito da causa. E a causa sempre, geralmente, é mental. É alguma coisa que houve, ele percebeu o seguinte, o filho dele tomou um tiro, morreu, ele teve um impacto emocional, ele e a esposa, ele teve um câncer no testículo e a esposa um câncer no ovário. Ele falou, não é possível, não faz sentido isso, tem algum efeito aí em relação ao impacto. E ele começou, como ele era médico, começou a estudar todas as pessoas. E ele percebeu que aquelas pessoas que tiveram uma doença, um câncer, um problema nesse sentido, elas tiveram, alguns meses atrás, um impacto emocional inesperado, onde ela não teve, ela foi impotente, ela não teve o que fazer, sentiu impotente, e aí houve o impacto emocional e gerou aquela doença específica naquilo ali. Então, essas pessoas precisam ressignificar isso para que essa doença não gere. Então, você percebe que é uma doença psicossomática. É um efeito das suas crenças. Entendeu? Deu para entender? É um pouco complexo o assunto, mas acho que deu para explicar um pouquinho, tá? Indomáveis.